O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe hoje o companheiro André Bordini, professor, psicólogo, divulgador do Espiritismo, escritor. André Bordini, seja bem-vindo. Muito obrigado. O programa Visão Espírita se propõe hoje a uma conversa esclarecedora sob a ótica espírita acerca do Dia de Finados. André Bordini, o que é a morte? A morte, ela só faz sentido enquanto gramática e etimologia com a vida. Só morre o que é vivo, né? O que não tem vida não morre. Né? Então, pedras em geral não morrem, né? O ar não morre. Né? O que morre? Tudo que tem vida. Então, plantas morrem, animais morrem e o ser humano morre. Então, do ponto de vista biológico, a morte é a cessação da vida. No campo da medicina, né, existe uma série de elementos que fazem o diagnóstico da morte. Durante muito tempo se falou da morte cardíaca. Hoje se faz o diagnóstico da morte como morte cerebral. Então foi mudando também, né? Por outro lado, a gente pode usar essa expressão num sentido mais amplo, como tudo aquilo que acaba, que tem fim. Então, por exemplo, o dia morre, quer dizer, esse dia já, né? Ou seja, uma relação do homem com a dimensão temporal da existência. E por que do homem? Porque o homem é o único capaz de atribuir sentido às coisas. Então, vamos imaginar uma planta. Ela morre, mas ela não sabe que morre. Né? Um animal morre, mas nós não temos como saber que nível de lucidez, né? Que nível de pensamento, enfim, de entendimento, né? Que ele tem, provavelmente quase nenhum, sobre a sua própria finitude. Mas o homem sim. O homem tem consciência que morre, que as coisas à sua volta morrem, são finitas, e ele não só tem essa consciência, como ele cria uma linguagem que expressa essa consciência. Então, o homem criou a palavra morte, criou o conceito morte, ele criou essa compreensão do que é o tempo, da sua relação com o tempo, do que é o morrer, do que isso significa. Então, o homem é fundamentalmente o ser da linguagem. Então, a gente pode usar num sentido mais amplo, correspondendo à finitude das coisas, e num sentido mais estrito, como a cessação da vida. É isso. André, o que se aprende? O que nós, homens, aprendemos com a morte? Que lições tirar disto? Na verdade, assim, nós podemos ou não aprender. Há pessoas que aprendem, há pessoas que não aprendem. Do ponto de vista coletivo, enquanto humanidade, toda a experiência existencial do homem está ligada, né, na verdade, a ter que lidar com a finitude. Então, e aqui como nós estamos num programa espírita, naturalmente, nós não estamos falando da finitude do espírito, mas da finitude do homem. Porque quando a gente fala assim, o homem não morre. Não, o homem morre. Para o espiritismo, existe a morte? Sim, existe a morte. Existe a morte do homem. Não é? Por quê? Porque em algum momento o homem, que é essa síntese espírito, perispírito, corpo, não é? Morre. O que sobrevive? Sobrevive a pessoa, num sentido até grego, de persona, não é? Aquilo que a gente mostra para o mundo. Persona em grego quer dizer máscara. Pessoa, portanto, é aquilo que o mundo reconhece da gente. Então, enquanto individualidade, personalidade, nós espíritas acreditamos, temos a convicção de que sobrevivemos à morte do homem. Então o espírito sobrevive, mas o homem morre. E lidar com a morte do homem, com a finitude da vida na Terra, é ao mesmo tempo muito natural, porque sabemos que isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo muito difícil. Por quê? Porque viver, em geral,
independente de ser bom ou não, é aquilo que no momento presente e, portanto, na experiência imediata, é o que nós sabemos fazer, né? Viver. Então, assim, a gente pode ler livros espíritas, os espíritos nos contam como é lá no mundo espiritual e etc. Tá, mas não adianta. Nós aqui, enquanto encarnados, nós não temos muita noção de como é tudo isso, de como é ser sem corpo, né? A experiência máxima que a gente pode ter, os médiums, por exemplo, de desdobramento, etc., é do desdobramento extra, né, físico, né, da projeção da consciência, etc., mas ainda assim existe um corpo aqui. Então, lidar com essa inexorabilidade da morte, não é, com esse novo que virá, novo a princípio, porque sabemos também que já morremos muitas vezes, reencarnamos muitas vezes, mas no imediato é o novo, é muito amedrontador, né? É muito desconfortável. Não só com a nossa própria experiência, mas como também perder pessoas que a gente ama, né? Quando morre alguém que a gente gosta, que a gente ama, ninguém quer perder. Se a gente pudesse, a gente não perderia. Então, não é simples, não é fácil, é doloroso, é difícil. E todas as grandes realizações do homem, em todos os campos, de certa forma, estão ligadas com a nossa consciência da finitude. Isso é o que nos torna mais humanos, essa consciência de que nós não temos todo o tempo do mundo, né? Então, o que a ciência e a medicina fazem? Elas lutam para nos dar qualidade de vida e para prolongar a nossa vida na Terra. Todo mundo quer prolongar, né? Por que os remédios são criados, as vacinas? Além de nos dar qualidade de vida, quanto mais nós pudermos viver aqui, melhor. Mais experiência nós teremos também, né, na Terra. Ninguém quer morrer, pelo menos a princípio, né? Tirando o suicida, né? Ninguém quer morrer. Então, a arte, por exemplo, o que mobiliza um artista? Talvez um pouco da vaidade ou a ilusão da imortalidade. Escrever uma obra, esculpir uma obra, pintar uma obra, escrever uma peça, dirigir um filme que fique para a eternidade e que, portanto, que vença a morte, né? Por que nós queremos ter filhos e netos e tal? É porque, de verdade, seria uma maneira de perpetuar a nossa presença no mundo através até do nosso exemplo, mas também do nosso material genético. Há um poeta árabe muito interessante, que é o Gibran Khalil Gibran, numa tradução do Manuel Bandeira, em que ele fala dos filhos, né? Não sei se você conhece esse poema. E ele diz assim: os nossos filhos não são nossos filhos. Na verdade, ele diz os vossos. Os vossos filhos não são vossos filhos. Os vossos filhos são filhos da saudade que a vida tem dela mesma. Eles vêm através de vós, mas não vêm de vós. Então, assim, a própria ideia de família, etc., é uma tentativa de driblar, de vencer, de lidar melhor, de imprimir uma certa perpetuidade a essa finitude inescapável do homem. Ao longo do tempo, nós, homens, né, lidamos com isto, lidamos com esse fato da finitude. André, como é que as religiões podem ou ajudam ao homem a lidar com esta situação da finitude, da morte? Na verdade, assim, a religião é produto da morte, né? Fosse o homem eterno, as religiões não existiriam. Por quê? Porque a religião, ela vem justamente dar ao homem uma dimensão de transcendência, em que em alguns e muitos momentos
vão permitir uma vida mais suportável. Então, para que serve a religião? Justamente para atribuir sentido a um mundo que originalmente, do ponto de vista materialista imediato, não faz sentido nenhum. Então, assim, se é para morrer, por que ter nascido? Então, ou eu acredito, ou eu, né, me agarro nessa possibilidade da transcendência, ou a vida realmente não faz sentido nenhum. Por que nós espíritas nos sentimos tão confortáveis com a teoria espírita, com a proposta espírita? Porque ela organiza o desorganizado do mundo. Né? Ela estabelece um sentido e uma lógica a um mundo que não fosse esse no qual nós acreditamos, que é de causa e efeito, de reencarnação e etc. Realmente não faz sentido nenhum. E qual que é o diferencial entre a doutrina espírita e as religiões tradicionais? Todas elas vão ser calcadas sobre o alicerce do mistério, da crença no mistério, no desconhecido. O Espiritismo vai na contramão. É uma religião que não aceita a ideia do desconhecido, que vai escarafunchar, que no contato mediúnico com os espíritos e através das informações que eles nos trazem, mas também através de axiomas lógicos, de princípios filosóficos, vai tentar um corpo doutrinário que imprime um mínimo de sentido a esta vida que é sem sentido e desorganizada. Por isso nós nos sentimos tão confortáveis. Então, de novo, não morresse o homem, ele não precisaria da religião, porque ele teria a eternidade, o mundo seria esse aqui, o conhecido, o palpável, o manipulável. E, na verdade, como não é assim, quer dizer, em algum momento nós vamos morrer, quer dizer, o homem vai morrer. E aí vem, né, a ideia do desconhecido, do misterioso, do sobrenatural, do maravilhoso e do sobrenatural, né, que o Espiritismo vai tentar, justamente através da fenomenologia mediúnica, descortinar e entender como fenômenos naturais, a continuidade da vida, a lógica da existência, né, e, portanto, sob esse ponto de vista, se enquadra como toda e qualquer religião, né, que depende disso para existir. André, nós espíritas acreditamos que a vida continua. Isso é uma forma de conforto, é uma forma de esperança, é uma forma de ajudar a lidar com esta realidade, como você estava explicando? Nós não temos escolha em relação a essa realidade, porque a finitude está ligada à ideia da impermanência das coisas. Tudo é impermanente. Então, nós estamos gravando esse programa e, à medida que vamos falando, ele já está acabando. Nós podemos fazer outros programas. Esse é impossível fazer de novo porque, na relação do homem com o tempo, não tem como voltar. Tudo vai morrendo de alguma forma. Então, vamos entender finitude não só como morte, né? Mas, por exemplo, eu sou André, você é André também, né? Esses Andrés estão aqui. O André criança morreu já, né? Esse André adulto, ele é o mesmo André, mas é totalmente diferente. Ele é o mesmo e diferente, é o paradoxo da existência. Ele é o mesmo, mas é diferente. E talvez o André velho, se chegar a ficar velho, não se reconheça nem um pouco nesse André adulto que está aqui, porque já é outro. Então, a ideia de finitude, mais do que ligada à morte, é ligada à impermanência. Então, essa planta que está aqui já há muito tempo,
os ramos que estão aqui já são totalmente diferentes daqueles que estavam no programa 5. Aqueles já morreram. É que a gente não se dá conta dessa transitoriedade da vida que acontece a todo instante à nossa volta. Até que um determinado dia, aquele homem morre, aquela planta morre, né? Até que aquele que viveu o luto da perda que morreu também vai morrer, provocando a dor do luto na perda de outros. E assim é a vida. Essa é a, né? Por isso que os espíritos nos dizem que a matriz de nossa existência é o mundo espiritual. O fundamento do mundo material é a impermanência, a finitude. E a dor, inclusive, justamente porque é impermanente, não manipulável, não controlável, sujeito a todas as intempéries, né? E nós somos seres espirituais, transitoriamente, passando pela Terra, cuja matriz, cujo fundamento é justamente a impermanência e a transitoriedade. A gente lida com a vida como se as coisas fossem controláveis, fixas, rígidas, como se a gente fosse ficar aqui 1000 anos. E não é. Tudo é muito diáfano, muito vulnerável. Quando você fala de saudade, só retomando sua pergunta, o que é saudade? Saudade é memória prazerosa. Memória é uma experiência, né, intelecto-afetiva do homem, né, que é a lembrança. Nós temos memórias de coisas boas e coisas ruins. Quando a gente tem memória de coisas boas e a gente dá nessa memória de coisas boas um toque de melancolia, nós vamos chegar a esse conceito de saudade, que dizem, não sei se é verdade, é uma palavra única em língua portuguesa. Não tem nenhuma outra língua do mundo que tenha um sinônimo para a palavra saudade. Só em língua portuguesa existe a palavra saudade. Não tem em inglês. Os italianos usam melancolia, né, quando falam de saudade, que é uma vaga tristeza, e é uma herança muito lusitana, talvez até dessas experiências dos navegantes portugueses, né? Quando que surge a ideia de saudade na língua portuguesa? Porque no latim também não tem. Quando que surge? Da ideia daquele que vai para além mar e deixa o coração aqui esperando a volta, o retorno, né? Como diz o poeta Fernando Pessoa, esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não, que é o rei que foi e não voltou mais, né? Então, saudade é essa coisa, essa experiência afetiva muito ligada à tradição portuguesa, né? Ao jeito português de sentir, que é a nossa matriz melancólica, né? O fado, né? Então, é herança. É uma herança bem latina, a ideia de saudade. André, existem povos pelo mundo, né, que lidam com a morte de um jeito muito diferente. Você vê várias culturas com posturas diferentes. Nós temos aqui em novembro, dia de finados, né? Sim. Como entender esse dia de finados? Como entender essas posturas, além da herança cultural? Como explicar isto? Como dar uma visão espírita para isto? Não tem como entender que não seja através de uma visão cultural, né? Uma visão de pluralismo, de multiculturalismo é a única possibilidade de compreensão. Eu partiria de uma análise um pouco anterior, né? Por que o Espiritismo surgiu na Europa e não na Índia? Né? Por quê? Porque os indianos, por exemplo, especialmente os hindus, depois os budistas, os taoístas, etc., os orientais, nas religiões tradicionais do Oriente, eles têm uma familiaridade muito maior com a ideia da finitude e da transitoriedade. Então, tanto que eles não usam sepultamento, mas a cremação há muito tempo, né, há muitos milênios, né? Então, realmente é diferente a maneira como eles lidam com essa questão da morte.
Nós, cristãos, ocidentais, europeus e particularmente latinos, somos herdeiros de uma visão de morte muito macabra, ligada inclusive aos elementos simbólicos mórbidos da morte. Então, tudo muito triste, tudo muito carregado, tudo muito dramático, tudo muito trágico, né? Então, nós somos herdeiros dos gregos, dos trágicos gregos, né? Que a morte é um horror. Depois a gente tem, por exemplo, o cristianismo católico medieval, imprime, por exemplo, a Semana Santa, a Paixão de Cristo, a morte, o sofrimento, um peso milenar, né, muito grande. E a França é um país ocidental latino, aí vem o Consolador prometido, o Espírito de Verdade, a falange, né, do Espírito de Verdade, nos trazer a doutrina espírita. Qual é o propósito? Neutralizar tudo isso e dizer, olha, não precisa sofrer tanto, não precisa pesar tanto, né? Por quê? Porque não é o fim, porque o mundo transcende, porque a vida vai muito além de tudo isso, não é? Porque há experiências realmente que não morrem, como, por exemplo, a experiência espiritual, a nossa personalidade espiritual, né? A possibilidade do reencontro, o resgate das promessas cristãs, das bem-aventuranças, né? De uma bem-aventurança e, portanto, de uma alegria no futuro, num mundo muito melhor do que esse. Então, a doutrina espírita, ela vem neutralizar esse peso, né? Esse repertório simbólico de elementos macabros que envolvem a morte. Porém, nós não podemos julgar. Então, cada um, segundo as suas crenças, deve lidar com isso da maneira como achar que deve. Por quê? Porque os espíritos também nos ensinam que o mais importante é aquilo que vai no nosso coração. Então, se a pessoa se ela se sente bem visitando aí os cemitérios, as necrópolis, levando flores, acendendo as velas, isso faz sentido para ela, isso é bom para ela, ela se sente bem, ela acha, ótimo, não tem nada de errado com isso. Nós espíritas não atribuímos a isso um significado especial, ok? Então, nós não precisamos disso. Mas não no sentido que nós já estamos mais evoluídos ou somos melhores. É porque o nosso sistema de crenças não passa pela necessidade simbólica, né, da nossa religião. Nós não somos uma religião simbólica, né? Nós somos uma religião, eu costumo dizer, tem gente que se frustra muito com a doutrina espírita porque ela é muito sem graça em termos de paramentos, né? Nós não temos rituais, não temos nada de materializável. É o templo do coração, como a promessa de Jesus à mulher samaritana, né? Olha, dia chegará em que adorarás o Senhor teu Deus em espírito e verdade. Quer dizer, essa é a nossa proposta, esse é o nosso projeto, né? Eu amo aquele que partiu, eu sinto saudade. Eu não preciso amar mais no dia do aniversário dele, nem no dia de finados, nem no dia do aniversário da morte, porque isso são simbolismos ou datas transitórias do mundo, que para o espírito eterno não fazem diferença nenhuma. Mas se eventualmente eu gosto de ir, acho importante, também não tem problema. Quer dizer, o espírita que quiser ir também lá, não tem nenhuma proibição, fique muito à vontade, porque nós somos também a doutrina da liberdade de consciência. Nós não estamos aqui para ditar regras para ninguém. Nós temos um certo cuidado dentro das casas espíritas para, né, que a pureza da doutrina espírita não seja conspurcada, não seja maculada. Mas da calçada para fora, cada um é que sabe como deve agir e não tem nada de errado em relação a isso, né? Em expressar a sua homenagem, o seu amor através das flores, de uma ida
ao cemitério, etc. Mas a nossa orientação é que, de verdade, os espíritos não precisam disso. Agora, no Livro dos Espíritos, quando se trata dessa questão, eles nos informam que muitos vão, porque os espíritos, quando desencarnam, eles também não têm nenhuma transformação drástica no modo de ser. Então, por exemplo, um espírito católico, etc., desencarna, ele entra no mundo espiritual com, não é, o conjunto de crenças imediatas que ele levou daqui. Então, tem espíritos que permanecem, às vezes, séculos, ligados a determinadas práticas, e dizem os espíritos que às vezes eles vão mesmo aos cemitérios esperar os familiares irem homenagear, etc. e tal. Agora, não é porque os espíritos nos contam isso que a gente tenha que corresponder às expectativas hipotéticas daqueles que partiram. Por quê? Porque o importante é o que nós trazemos na nossa consciência, no nosso coração. E o espírito que partiu tem também que tomar as providências dele, lá onde ele estiver, para evoluir, crescer e se libertar desses paradigmas também. O programa Visão Espírita está chegando ao término. A nossa conversa fluiu rápido, esclarecedor sobre a visão espírita acerca de finados. André, bem rapidamente, uma mensagem final ao nosso telespectador sobre essa data, finados. Olha, a mensagem da doutrina é a mensagem de libertação. Quando a gente fala de libertação, é de libertação de tudo que nos aprisiona, de tudo que nos engessa na vida. Então, assim, nós não temos datas especiais. De verdade, para nós espíritas, dia de finados não é importante, porque nós não temos nada de especial sobre essa questão. Mas, para aqueles que, em geral, costumam sofrer e etc., nós diríamos, o sofrimento é da vida, a saudade é abençoada, é boa, é bonita, é poética, a lembrança é importante, a memória dos que partiram na nossa existência é um gesto de amor, de carinho. O sofrimento pela perda, pela ausência, pela morte é natural. Nós não precisamos nos sentir culpados porque sofremos com a perda do outro, porém, a mensagem da doutrina espírita é que o espírito é imortal, eterno, está aí sobrevivendo, nós teremos a eternidade para estar juntos. E como diz Eurípides Barçanufo, invisibilidade não quer dizer ausência. Nós devemos buscar o conforto no nosso coração através da prece, do diálogo mental com os nossos entes queridos que partiram. E certamente eles estarão do nosso lado, nos visitarão, através da intuição, através dos sonhos em que eles vêm nos visitar, têm contato conosco, através de uma lembrança bonita do tempo em que estivemos juntos, até que dia chegará em que nós partiremos e, se estivermos numa condição de merecimento, se for adequado para a nossa evolução espiritual, dentro dos projetos divinos para nós, credores que somos todos da misericórdia divina, estaremos juntos em contato, numa grande comunhão espiritual para a imortalidade. Ao invés de olharmos para a morte, olharmos para a vida que resplandece para além do túmulo, para o futuro, para as bem-aventuranças. É isso. Desejamos a você paz, alegria e fé. Agradecemos pela sua audiência. Até o nosso próximo Visão Espírita. Muito obrigado, André, pela sua presença. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.